pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês, agora dentro de Química, estudando cálculos químicos. Escolhi essa primeira temática para discutirmos questões de Química, porque esse conteúdo ele é muito importante nos vestibulares, importante no Enem, e é cobrado, é dado em todas as escolas do ensino médio. E normalmente os alunos apresentam dificuldade, porque envolve a parte de um pouco de conhecimento de matemática e os alunos normalmente não gostam, né, quando tem uma matemática um pouco mais pesada. Mas eu vou procurar desmistificar para vocês esse conteúdo de cálculos químicos, que é um conteúdo até amplo. Tá? Vamos procurar manter sempre 4 resoluções de questão por videoaula. Vou já deixar as resoluções mais ou menos anotadas aqui no quadro, para facilitar só a gente discutir as ideias que são importantes. Vou apresentar também sempre para vocês a descrição da questão em transparência e logo depois apresento a resolução. Também a íntegra das questões vão estar disponíveis no nosso descrição do vídeo no YouTube. Bom, a primeira questão vai ser uma questão da UFRJ, que vai envolver um pouco de reação química com cálculo químico. Questão 1. UFRJ. O carbonato de sódio, Na2CO3, usado na fabricação de vidro, é encontrado na natureza em quantidades mínimas. Ele, entretanto, pode ser obtido através de produtos naturais muito abundantes. O carbonato de cálcio, CaCO3, mármore, e o cloreto de sódio, NaCl, sal de cozinha. A. Escreva a equação química da reação de obtenção do Na2CO3. B. Determine o número de mols de Na2CO3 existentes em 159 gramas de Na2CO3. Bom, vamos dar sequência então. O que foi dito na descrição da nossa questão? Eu quero obter carbonato de sódio, Na2CO3, porque tem importância na fabricação do vidro, só que ele não é encontrado comumente na natureza. Então ele tem que ser obtido. Ele pode ser obtido, a questão diz, pela reação entre o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, e o cloreto de sódio. Legal, então eu tenho que produzir uma reação em que os meus reagentes são o CaCO3 e NaCl, e um dos produtos é o produto de interesse, que é o carbonato de sódio. Essa vai ser uma reação de dupla troca. Eu tenho sal 1 com sal 2, dando outros 2 sais, e eu vou ter a troca de cátions e ânions. No caso aqui, o cálcio tem carga mais 2, e o CO3, que é o carbonato, tem carga menos 2. O NaCl, o sódio tem carga mais 1, o cloro tem carga menos 1. Quando eu for trocar os cátions com os ânions, o Cl-, que é o ânion desse sal, vai se juntar com o cátion do outro sal, que é o cálcio. Só que como o cálcio é mais 2, eu vou precisar de 2 cloretos. Tá aqui, CaCl2, que é o cloreto de cálcio. Bom, pensando no Na e no carbonato, o Na tem carga mais 1, o carbonato tem carga menos 2, então eu vou precisar de 2 sódios para se juntar com um carbonato que tem carga menos 2, obtendo Na2CO3. Então CaCO3 mais NaCl vai dar Na2CO3 mais CaCl2. Mas eu sempre preciso verificar se a equação está equilibrada. Eu tenho 2 cloros à direita, 2 sódios também à direita. Para eu equilibrar isso, eu tenho que vir aqui, está em laranja, colocar o nosso número 2, para que essa reação química de obtenção do carbonato de sódio a partir do carbonato de cálcio e do cloreto de sódio esteja equilibrada. Bom, apresentada a reação de obtenção do carbonato de sódio, nós vamos agora para o item B. O item B, como vocês já viram na descrição da questão, pede para calcular o número de mols de carbonato de sódio, levando em consideração uma massa de 159 gramas. Ora, relação importantíssima, número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Eu tenho que encontrar a massa molar do carbonato de sódio, posso consultar na tabela periódica as massas atômicas relativas, o sódio é 23, o carbono é 12 e o O é 16. Bom, tenho 2 sódios, 2 vezes 23, tenho 1 carbono mais 1 vezes 12, tenho 3 oxigênios, 3 vezes 16. Se eu efetuar essas contas todas, eu vou obter 106 gramas para a massa molar do carbonato de sódio. Rapidamente com conta aqui, 3 vezes 16 dá 48, 48 com 12, 60, 23 vezes 2, 46, 60 com 46, 106 gramas. Bom, eu tenho a massa de 159 gramas, tenho a massa molar de 106, estou fazendo a divisão para encontrar o número de mols. Se nós fizermos essa conta, nós vamos encontrar 1,5 mol. Com isso, nós apresentamos tanto a reação de obtenção do carbonato de sódio, como fomos capazes
de encontrar, por meio de cálculo químico, usando a expressão número de mols igual a massa dividido pela massa molar, a quantidade em mol de carbonato de sódio presente em 159 gramas. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos dar sequência aqui com a nossa questão de número 2, que vai ser apresentada agora para vocês. Questão 2. Universidade de Taubaté, São Paulo. Em 3,01 vezes 10 a 22 átomos de níquel, massa atômica Ni igual a 59 UMA, responda. A. Quantos átomos grama existem? B. Qual é a massa? Bom, vamos resolver agora então aqui a questão. Como vocês já viram na descrição, eu tenho que 3,01 vezes 10 a 22 átomos de níquel equivale a uma certa quantidade em átomos grama e equivale a uma certa quantidade em massa. E eu tenho informação aqui que a massa atômica relativa do níquel é 59 unidades de massa atômica. Bom, beleza. Quantos átomos gramas existem nessa quantidade de átomos? É importante aí vocês terem a convicção que quando eu falo em um átomo grama, está envolvida aí uma quantidade equivalente a um número de mol. Ou seja, 6 vezes 10 a 23, ou, se eu quiser ser um pouco mais preciso, 6,02 vezes 10 a 23. Então, um átomo grama está implícito uma quantidade em átomos de 6,02 vezes 10 a 23. Esse é o número de Avogadro. É a nossa primeira linha da relação. Eu quero encontrar quantos átomos grama para essa quantidade, 3,01 vezes 10 a 22 átomos. Eu tenho, uma vez que eu coloquei para vocês aqui em roxo, a nossa relação numérica, a nossa proporção, a nossa regra de 3, eu vou agora resolver. Para economizar o quadro aqui, eu fiz numa única etapa. Como é que eu faço isso? Eu teria que multiplicar em cruz e só depois, numa outra etapa, fazer a divisão para isolar o x. Mas como é que eu posso fazer isso? Eu multiplico 3,01 vezes 10 a 22 por 1 e já divido por 6,02 vezes 10 a 23. Então eu faço isso dividindo por 6,02 vezes 10 a 23 e já encontro o x em número de átomos grama. Então quem é o x? 3,01 vezes 10 a 22 vezes 1 dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Aqui. Se eu dividir 3,01 por 6,02, como esse é o dobro desse, vai dar meio. 10 a 22 por 10 a 23 vai ficar um 10 aqui embaixo. Né? Cancelo 10 a 22 com 10 a 23 e fica 10 embaixo. Meio por 10 dá 0,05 átomos grama. Bom, vamos agora aqui para calcular a massa de níquel presente nessa quantidade de átomos. Ora, a massa molar é a massa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos, espécie em grama. É só olhar aqui, eu sei que a massa do níquel, do átomo de níquel, eu posso dizer que são 59 unidades de massa atômica, se eu quiser a massa de um átomo de níquel, mas também posso dizer que a massa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos é igual a 59 gramas, que é justamente o equivalente a um átomo grama. Então, a primeira relação está feita aqui. E agora eu boto 3,01 vezes 10 a 22 átomos e quero encontrar a massa equivalente. Bom, vou efetuar a minha estratégia de já encontrar o x de uma vez só. Como é que eu faço isso? Multiplico 3,01 vezes 10 a 22 por 59 e já divido por 6,02 vezes 10 a 23. Nesse processo aqui, a gente acelera a resolução da questão. De novo, eu quero isolar o x. Trago o x para cima, multiplico aqui em cruz e esse número aqui eu já trago dividindo. 3,01 por 6,02 fica 1 em cima, 2 embaixo. 10 a 22 com 10 a 23, 10 embaixo. Eu vou ter 20 embaixo e 59 em cima. 59 divididos por 20, se vocês fizerem aí no caderno de vocês, vocês vão encontrar 2,95 gramas de níquel. Então está fechado aí o balão. 3,01 vezes 10 a 22 átomos de níquel equivale a 0,05 átomos grama e corresponde a uma massa de 2,95 gramas. Vamos agora para a nossa terceira questão, uma questão da Universidade Federal do Ceará. Questão 3. Unifor, Ceará. A molécula de uma substância A tem massa igual a 5 vezes 10 a menos 23 gramas. Determine o valor numérico da massa molecular de A em unidades de massa atômica. Adote o número de Avogadro como 6,0 vezes 10 a 23. Bom, compreenderam a questão? Eu vou detalhar o que é importante aqui para vocês e vou resolver. Okay? Eu quero saber aí qual é a massa de uma molécula da substância A expressa em unidades de massa atômica. Não tem problema nenhum. A minha estratégia vai ser encontrar a massa de um mol de moléculas
E no lugar de grama, eu vou substituir por unidade de massa atômica. Tá? Bom, eu tenho que uma molécula de A equivale a 5 vezes 10 a menos 23 gramas. Eu vou encontrar agora a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas de A. Aqui eu estou usando o número de Avogadro de 6 vezes 10 a 23. Algumas questões eu vou usar 6,02 vezes 10 a 23. Mas vamos avançar então. Eu tenho então uma molécula de A, eu tenho a massa 5 vezes 10 a menos 23 gramas. 6 vezes 10 a 23 moléculas de A, x gramas. Vou isolar o x. Tá? Quando eu isolo o x, para fazer isso eu vou multiplicar 6 vezes 10 a 23 por 5 vezes 10 a menos 23 e vou dividir por 1. Dividir por 1 é como se eu nem tivesse dividido. Então x isolado vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 5 vezes 10 a menos 23 divididos por 1, mas eu nem botei aqui. Vamos para a conta. 10 a 23 com 10 a menos 23, cancela. 6 vezes 5, 30. 30 gramas. Então eu acabei de encontrar a massa molar. A massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas de A. Mas a questão pede que eu expresse a massa da molécula em unidade de massa atômica. Basta, tão exclusivamente, eu tirar gramas e botar 1 MA. Ok, pessoal? Então está resolvida essa nossa questão de número 3. Vamos agora para a questão de número 4. Uma questão bonita também, em que vai envolver o conceito de número de mols, número de moléculas e massa. Questão 4. Mauá, São Paulo. De um cilindro contendo 640 miligramas de gás metano, CH4, foram retiradas 12,04 vezes 10 a 20 moléculas. Quantos mols de CH4 restaram no cilindro? Adote as massas atômicas H igual a 1, C igual a 12 e o número de Avogadro como 6,02 vezes 10 a 23. Compreenderam a questão? Vamos então analisar o que é mais importante. Como a questão foi apresentada, eu tenho no início 640 miligramas de metano, CH4. Eu vou calcular aí o número de mols. Para calcular o número de mols, eu pego a massa e divido pela massa molar. Como o carbono tem 12 unidades de massa atômica e o hidrogênio 1 unidade de massa atômica, 4 vezes 1, 4, mais 12, 16, eu tenho então que a massa molar do metano, 16 gramas. Ou a massa de uma molécula, 16 UMA. Tá? Bom, vou pegar 640 vezes 10 a menos 3, estou transformando miligrama para grama, por isso estou multiplicando por 10 a menos 3, e vou dividir pela massa molar, que eu já calculei, 16. 640 por 16 dá 40, e 40 vezes 10 a menos 3 é 4 vezes 10 a menos 2. Eu posso cortar esse zero e botar 10 a menos 2. 10 a menos 2 é dividir por 100. Então dá 0,04 mol ou 0,040 mol. Essa é a quantidade inicial em mol de metano. Bom, eu digo que retirei 12,04 vezes 10 a 20 moléculas. O que eu vou fazer? Transformar também essa quantidade em número de mols. Por quê? A questão pede, no final, quantos mols restam. Então eu optei por passar todo mundo para o número de mols. Bom, 1 mol de moléculas equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, número de Avogadro, usando aí o número na forma decimal mais precisa, 6,02. Bom, quantos mols, então, eu vou ter em 12,04 vezes 10 a 20 moléculas? Vou resolver essa nossa regra de 3 para encontrar, então, o número de mols que foram retirados. De novo, aquela estratégia. Multiplico em cruz, se eu quero isolar o x, eu divido por 6,02 vezes 10 a 23. Então fica 12,04 vezes 10 a 20, vezes 1, divididos por 6,02 vezes 10 a 23, como está aqui em azul. 12,04 por 6,02 dá 2. 10 a 20 com 10 a 23, cancelo 10 a 20, fica só 10 ao cubo aqui embaixo. Tá? Ou, eu tenho uma propriedade na matemática, que quando eu quero dividir potências, eu mantenho a potência e subtraio os expoentes. 20 menos 23 dá menos 3. Então aqui dá 2 vezes 10 a menos 3. Se eu quiser botar na forma decimal, eu divido por 1000, dá 0,002. Então eu tenho, inicialmente, 0,040 mol, estou retirando 0,002 mol, essa subtração vai me dar a resposta, que é 0,038 mol. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Como eu falei para vocês, são 4 questões resolvidas de vestibulares famosos. No final de várias videoaulas que nós vamos fornecer para vocês, vocês vão ter domínio desse conteúdo. Sempre que você quiser, vai na descrição do vídeo, vê as questões, tem até as respostas, vê se você consegue resolver. Ou acompanha a videoaula, todas as questões, vê a apresentação em transparência
da questão, tenta resolver e confere depois as respostas. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, mandem suas dúvidas, ou aqui ou pelo nosso Instagram, que vai aparecer no final desse vídeo. E meu compromisso com vocês de continuar postando mais questões importantes. Bom, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro, galera!